Salve, salve, torcida tricolor! Chegou a hora, senhoras e senhores. Hoje, a partir das 8 da noite, a bola rola na Neoquímica Arena para Corinthians e Fluminense para um jogo absolutamente decisivo. Não é qualquer jogo, né? É uma decisão, é um choque entre gigantes do futebol brasileiro. Uma partida que tem tudo para ser emblemática. Um jogo que, para mim, é o mais importante dos últimos 8, 9 anos aí da história do Fluminense, sem dúvida alguma. Por tudo que ele pode significar, o Fluminense pode sair hoje da Arena Corinthians vivo pelo sonho do bicampeonato da Copa do Brasil e enfrentará na final, se assim for, seu maior rival. Então é algo absolutamente histórico. Eu sei que a ansiedade está batendo forte. Teve gente que nem dormiu direito. Não tem jeito. É uma partida que ela mexe com todo mundo. Ela mexe de um jeito diferente que a gente é difícil às vezes até de explicar. E para mim vai ser ainda mais especial, como eu falei para vocês no vídeo de ontem. É o primeiro jogo que eu vou cobrir fora do Fluminense. Então, assim, é um sonho que está se realizando, o primeiro de muitos, se Deus quiser, porque o objetivo aqui do canal é cada vez mais a gente, aos pouquinhos, com o apoio de você que está aí do outro lado, que a gente possa crescer e cada vez mais levar conteúdo de maior qualidade e acompanhando o Fluminense aonde ele estiver. Esse é o meu grande objetivo aqui e um passo de cada vez a gente vai chegar lá. Então, hoje é o primeiro passo para isso. Mais um degrau. E eu tenho certeza que estou muito confiante que vamos lá na arena buscar essa classificação. Não vai ser fácil por todas as circunstâncias, por tudo. A gente sabe que o Fluminense tem problemas, mas a gente tem que acreditar. E teremos logo mais aqui no canal do Leste uma transmissão super especial, uma grande transmissão que eu ainda não fiz, até porque eu estou de férias, né? Eu acho que eu nem falei isso, mas estou de férias desde segunda na Rádio Globo, na Rádio CBN, por isso eu vou poder ir para São Paulo e fazer uma cobertura especialmente aqui para o canal do Leste. Então vai ser um jogo realmente especial em todos os sentidos. Mas eu vou dizer para vocês, eles estão respeitando muito o Fluminense, vocês tenham certeza disso. Nenhum time enfrenta hoje o Fluminense de peito aberto. Não, eles respeitam muito. E tem que respeitar mesmo. A gente sabe que o Fluminense tem capacidade para vencer. Eles sabem que o Fluminense tem capacidade para vencer essa partida no tempo normal. Então, cabe à torcida apoiar, acreditar, ter fé, que os caras lutem até o fim, que a torcida apoie até o fim. Aí depois do jogo a gente vê o que acontece. E aí a gente vê que vai, a gente vai criticar, critica. Eu estarei aqui para isso. Enfim, para elogiar, para criticar. A gente não sabe o que vai acontecer. É um jogo extremamente difícil, mas não tem por que não acreditar que o Fluminense não vai sair com essa vaga hoje da Arena, mesmo diante de todas as dificuldades. A gente tem que ter fé e tem que acreditar. Esse time já mostrou muita capacidade e hoje vai ser mais uma grande chance que eles vão ter. O grande jogo da temporada para o Fluminense até aqui, a grande decisão. Eles vão ter, mais uma vez, uma oportunidade de mostrar que merecem vestir a camisa do Fluminense e que, de fato, estão ali para colocar o Fluminense no topo, como eles vêm lutando até agora e vêm conseguindo resultados. Deixa o like neste vídeo de pré-jogo, muito importante. Se inscreva no canal se você não está inscrito. A partir de agora, todas as informações, tudo que você precisa saber sobre Corinthians e Fluminense, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. E por que eu acho que você tem que acreditar? Você deve acreditar. Eu vou te dar aqui alguns motivos para você acreditar. O Fluminense é um dos melhores visitantes. Na verdade, é o segundo melhor visitante entre os times da Série A. Mais de 62% de aproveitamento. São 15 vitórias, 6 empates e 6 derrotas fora de casa. Se o Corinthians venceu todas em casa, o Fluminense venceu todas fora de casa na Copa do Brasil e não levou um gol sequer. Diniz contra técnicos estrangeiros. Levantamento feito pelo GE. Globo. Tem um retrospecto excelente. 73,8% de aproveitamento, 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota do Fernando Diniz contra estrangeiros. O artilheiro do mundo voltou a fazer gol novamente. Germancano brilhou contra o Fortaleza. 33 gols na temporada, 5 gols na Copa do Brasil, o artilheiro da Copa do Brasil. Fernando Diniz já venceu o Corinthians nos pênaltis. É isso lá em 2016, pelo Campeonato Paulista, quando ele estava no Audax, avançou vencendo o Corinthians por 4-1 nos pênaltis. Então, assim, são elementos aí que vocês podem se apegar para acreditar numa vitória, se não for uma vitória no tempo normal, uma classificação nos pênaltis aí, pelo amor de Deus, haja o coração, desespero total, vamos que vamos, mas são 2 goleiros, um de cada lado. O Fábio é um grande goleiro,
E o Cássio, que está numa melhor fase, evidente no momento, é um jogador espetacular, mas são dois goleiros, são dois pegadores de pênalti. Então, assim, eu não quero nem pensar numa possível disputa de pênalti, mas evidentemente a possibilidade ela existe e é grande. Confronto, por que é grande? O confronto é muito equilibrado. São 117 jogos, 42 vitórias, 34 empates e 41 derrotas. O histórico, olha como é equilibrado esse confronto. Impressionante, né? Vamos falar agora da provável escalação do Fluminense. O que eu consegui apurar? Eu ia até gravar um vídeo ontem, não consegui gravar para vocês. Inclusive, vocês estão assistindo esse vídeo agora, já estou a caminho de São Paulo para essa cobertura especial, histórica. E o que eu consegui apurar ontem ao longo do dia em relação ao provável time do Flu. A gente sabe, o André está suspenso, infelizmente. É um jogador que para mim é insubstituível, tá? Hoje o Fluminense não tem no elenco um jogador para substituir o André. Ponto final. Não no mesmo nível. Você vai colocar ali o que vai colocar um jogador, mas no mesmo nível não tem. E aliás, poucos times do futebol brasileiro têm um jogador para colocar ali que vai render o que o André rende, com a capacidade que ele tem na saída de bola, com a calma, com a tranquilidade. Enfim, é uma perda que não tem como a gente estimar. E além do Nonato, que já saiu antes, os dois titulares desse meio-campo. É uma coisa que desequilibra muito, não tem como. É o grande desafio para o Diniz desde que ele chegou ao Fluminense, desde que ele voltou. Essa escalação para esse jogo, encontrar os jogadores para essa partida. Tendo em vista que o André é insubstituível, o que eu apurei ao longo de ontem foi que ele testou várias formações, várias possibilidades, que era esperado. Felipe Melo e o Wellington também treinou na função de primeiro volante. E assim, eu não acreditava muito, mas a tendência, pelo que eu ouvi, existe uma tendência forte a começar o jogo com o Felipe Melo. Enfim, ou com o Hérito, os dois brigaram por essa posição aí. E aí, como segundo volante, Martinelli e Iago. O que pode ser, o que será determinante? E eu posso, olha, eu sou capaz de dizer para vocês que até ontem o Diniz não tinha definido exatamente o time. Talvez ele vá definir hoje, poucas horas aí antes da partida, na pré-eleição. É possível que os jogadores nem saibam. É possível. E pelo que eu ouvi, eu acho que o Iago tende a sair na frente para jogar ali como segundo volante, mesmo ele não tendo uma atuação assim convincente contra o Fortaleza. O que vai ser determinante é o desempenho dos jogadores também ao longo da semana. Isso aí é fundamental, a gente não acompanha esse treino, a gente não sabe. Então isso tem um peso. Pode ser que o Martinelli treinou para caramba essa semana. E aí ele começa jogando. Felipe Melo e Wellington, quem treinou melhor? Felipe Melo está sem dor? Sem dor ele não está. Mas realmente, será que ele tem condições de começar um jogo desse nível, dessa exigência? Ou será que o Diniz vai surpreender escalando o Martinelli como primeiro volante, o Iago como segundo volante? Acho, sinceramente, pouco provável. Acho que o Fluminense ficaria mais exposto dessa maneira. O Martinelli não tem a pegada na marcação que o André tem. E nem que... A questão do Felipe Melo e o Wellington é uma questão física. Os dois sabem mais dessa posição que qualquer outro ali do elenco. Isso é fato. Não se discute. Tecnicamente não se discute. Mas é questão física. Então, assim, provável time do Fluminense, pelo que eu apurei. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Caio Paulista, Felipe Melo ou Wellington, Iago ou Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Matheus Martins e Germán Cano. E aí a gente vai ter que aguardar até minutos antes da partida para a gente ter certeza. Eu vou seguir ao longo do dia, né? Pode ser que eu receba alguma informação nova, confirmando alguma coisa, mas por enquanto que a gente tem é isso. É claro que não vai ser fácil, o jogo do Diniz exige muito entrosamento, exige muito entendimento. E o Iago mesmo contra o Fortaleza já mostrou que teve dificuldade. E é difícil para se adaptar, não é fácil. Então você está colocando dois jogadores novos em funções que são primordiais, fundamentais para o time. O que nos resta é acreditar na capacidade, nessa semana de trabalho, na capacidade de entendimento desses jogadores e da dedicação do time como um todo, um ajudando o outro nesse momento difícil, para um suprir, para um consertar o erro do outro. E o Fluminense não pode cometer os erros na série de bola que cometeu.
A gente vai falar mais do Corinthians aqui agora. O Corinthians vai vir para cima e vai tentar pressionar a saída de bola do Fluminense. A tendência é essa. Ninguém é bobo. O Vitor Pereira não é bobo. Ele está observando o que está acontecendo nos últimos jogos. Os times têm conseguido roubar a bola do Fluminense no campo de defesa. E eu tenho quase certeza que ele vai fazer isso pelo menos no início da partida e ver o que acontece. Tentar o gol de cara. Se não conseguir, eles devem recuar um pouco, até porque não vou pressionar durante um tempo inteiro. Não tem perna para isso. Mas é preciso ter atenção nessa saída de bola. Tem que sentir o jogo. Se sentiu que o adversário está bem, está roubando bola, está muito arriscado, transfere essa bola para frente. O Fluminense não pode levar os gols que levou no Maracanã. Não pode levar gols como vem levando nos últimos jogos. É decisão, é final de campeonato. Tem que ter coragem, tem que ter personalidade, mas tem que ter inteligência acima de qualquer coisa para entender e compreender o momento do jogo. Não deu, tira essa porra para lá. Tira para lá. Não vamos levar gol idiota hoje. Isso tem que ser um mantra, acima de qualquer coisa. Jogar bem, jogar mal, acontece, faz parte do jogo. O que o Fluminense não pode é entregar gol para o adversário, é criar chance para o adversário. Isso o Fluminense não pode fazer hoje. Daí já é meio caminho andado. Capacidade o time tem. Não pode colocar o adversário no jogo, não pode presentear o adversário. Isso vai ser fundamental e vai ser determinante hoje. Vamos acreditar que é possível e que vai acontecer. Tem plena confiança que esses jogadores têm capacidade para fazer isso, mesmo com o desfalque do André. O Germán Cano falou à Flu TV sobre o jogo de hoje e a preparação do Fluminense para enfrentar o Corinthians. O Corinthians garantiu que o time está bem preparado sim para o que vai enfrentar. Não vai ser fácil, sabemos que é um time muito difícil, que eles são muito fortes em sua casa. A gente trabalhou muito bem esta semana para que os detalhes possam fazer melhor dentro do campo e conseguir nossa vitória para esse passe para a final. A gente vai falar do Corinthians agora, adversário do Fluminense, mas antes, galera, se inscreva na BR4Bet. Se você não está inscrito na BR4Bet, que é o site que vem patrocinando aqui o canal, dando um apoio da gente fundamental, e é mais uma maneira que você tem de ajudar demais aqui no crescimento do canal do Lessa, se inscrevendo na BR4Bet, que está aqui no link, no comentário fixado, na descrição do vídeo. Através deste link aqui no canal, você tem bônus em dobro para começar a apostar na BR4Bet e já começa a apostar de cara no Fluminense. Uma dupla chance aí, empate o Fluminense, se você está um pouco receoso, acha que vai para os pênaltis, ou se você está confiante, então vai na vitória do Fluminense que vai pagar muito bem. A BR4Bet tem as melhores cotações do mercado, tem Liga dos Campeões, Liga Europa rolando, final de semana recheado de jogos, e tem muita gente na BR4Bet e me dando um feedback super positivo, está curtindo muito a experiência lá, e eu tenho certeza que você der uma chance também, você vai adorar, e tem essa molezinha para começar já apostando com o dobro do seu primeiro depósito a partir de R$20 até R$300 depositou, é bônus em dobro aqui na BR4Bet. Vamos falar do Corinthians então. Ontem eu gravei com o meu amigo Rodrigo Vessone, profissional espetacular, né, lá do Meu Timão, cara extremamente competente, jornalista, sabe tudo de Corinthians. Muita gente pode não ter assistido, eu vou trazer aqui um trecho onde ele fala do provável time do Corinthians, como o Corinthians está chegando para enfrentar o Fluminense e como deve se comportar a equipe do técnico Vitor Pereira. O Corinthians chega praticamente com todo mundo que está à disposição, não tem ninguém fora, a não ser o Maicon. Maicon, volante canhoto, veio do Shakhtar. O Corinthians aproveitou lá o lance da guerra e trouxe um baita reforço, jogador jovem. O Corinthians vendeu por quase 8 milhões de euros na época e agora pintou aquele problema da guerra. O Corinthians conseguiu trazer, mas teve 2 lesões graves, sendo que essa última, ao tentar chutar, e o Thiago Maia entrou de sola e ele quebrou 2 dedos do pé. Está numa fase final de recuperação, mas já são mais de um mês aí. Na verdade, já é mais de um mês fora que ele está. Infelizmente, o Maicon não tem condição de enfrentar o Fluminense. No restante, todo mundo à disposição, todo mundo que seria titular à disposição, ao contrário do Fluminense, por exemplo, que perdeu o André, que é um grande titular, o Corinthians não. Todo mundo à disposição. Se nenhuma intercorrência aconteceu aí durante a semana ou nas últimas horas, o Corinthians já fala até o time do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Toda uma zaga muito experiente, né? Do Cássio ao Fábio Santos. Todo mundo acima de 30 anos. Repito, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e o Fábio Santos. O meio de campo com Fausto Vera, Duqueiroz e o Renato, ou seja, os 2 mais jovens
dando sustentação ao Renato, que é uma espécie de maestro do time. Existem 2 Corinthians, um sem ele e um com ele, e os 3 homens da frente. Gustavo Mosquito do lado direito, Yuri Alberto na frente e Roger Guedes do lado esquerdo. Também 3 mais jovens, né? O Gustavo Mosquito com 23 anos para 24, o Guedes com 26 anos, 25 para 26, e o Roberto só 21 anos. Então, é um Corinthians, basicamente é o seguinte, atrás uma zaga muito experiente, jogadores até muito veteranos, o Fábio com 30 e quase 37, o Gil 35, 33 para 34, o Fagner, o Balbuena acabou de fazer 31 e o Cássio 35. O Corinthians que se sente muito forte dentro da sua casa e não é por acaso. O Corinthians está com 280 e alguns jogos na sua casa, está perto ali do 300 e perdeu 20 e poucas até hoje. Então, basicamente, a cada 10 jogos ele perde uma dentro de casa. Essa é mais ou menos a estatística do Corinthians dentro dos seus domínios, aonde você vai perceber amanhã de um ambiente bastante hostil. O Vitor Pereira, ele é um cara experiente, ele é um cara rodado, jogou Champions League, enfrentou vários técnicos muito bons, e ele na palestra aqui no evento da CBF, aqui na Zona Norte de São Paulo, disse: eu nunca tinha enfrentado um time que joga da maneira que o Fluminense joga, com a maneira que os jogadores de lado do campo o tempo inteiro se infiltram, e é um desafio muito grande para mim e para minha comissão técnica entender esse jogo e tentar encontrar um antídoto para esse jogo. Então, nesse sentido, eu imagino um Corinthians que vai tentar pressionar. Até quando? Até que horas? Não sei. Isso daí é humanamente impossível. Claro. Qualquer jogador profissional ficar 90 minutos numa marcação. Chega uma hora que você baixa, respira um pouco, baixa suas linhas. Eu não sei se o Corinthians vai fazer isso com 10, com 20, com 30 no segundo tempo. Uma hora vai fazer. Não. Mas eu imagino que, para começo, a postura, até para tentar aproveitar o ambiente do estádio, aquela coisa toda, é subir a marcação e tentar pegar, dar o bote, tomar a bola para ficar perto do gol. Falar de arbitragem agora, pessoal. Já falamos de Anderson Daronco, quando foi divulgada a escala de arbitragem. A torcida do Fluminense odeia o Daronco, não gosta, a grande maioria. Eu também não gosto do Daronco, é um árbitro que tem tudo para ser um dos melhores do país, ou o melhor, mas caiu muito de rendimento nos últimos tempos. Mas o retrospecto não é ruim, são 31 jogos que ele apitou do Flu, 10 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. É um árbitro que tem, como eu disse, ele tem qualidade, mas e não tem nenhum erro recente que justifica um absurdo que o Daronco fez contra o Fluminense recentemente. Não tem um erro tão absurdo, mas é um árbitro que vem, ele irrita nos pequenos detalhes, né? Geralmente, quando o time está vencendo, depois ele vai lá e trava o jogo. Se o Corinthians sair na frente, a tendência é o Daronco começar a picotar e segurar o jogo. Esse é um problema muito grande. E a gente sabe como é que é o Corinthians na Arena do Corinthians, a arbitragem lá. Não vai ser fácil. O Fluminense vai enfrentar uma partida muito difícil, um ambiente muito hostil. A arbitragem do Daronco, que resta para a gente torcer para que ele possa estar num bom dia, para que ele possa fazer uma boa arbitragem. Capacidade ele tem. Se ele não quiser ser estrela, aparecer mais que o jogo, ele pode fazer um bom jogo. Então, tomara que assim seja logo mais, que não atrapalhe a partida, que a arbitragem não seja decisiva e que vença apenas quem realmente merecer dentro de campo. Enfim, vamos torcer para que não tenhamos polêmicas, principalmente contra o Fluminense. Jogo que terá transmissão do Sport TV. Quem quiser uma opção alternativa, o Cazé, lá no canal dele na Twitch, vai transmitir também, com comentários do Thiago Neves, inclusive, mas vai ter transmissão no Sport TV. A partir das 8 da noite a bola rola. E aqui no canal do Lessa, claro, vamos transmitir aqui o tempo todo ao vivo, trazendo informações, comentários, com meu amigo Marcelo Barros, que vai narrar, vai estar comigo, um grande amigo, um narrador super competente, excelente, narrou o Campeonato Carioca, narra vários esportes aí, em vários lugares, um cara tricolor, um cara que eu admiro demais e que aceitou esse desafio e vai estar comigo logo mais na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, para a gente trazer todos os detalhes, essa cobertura que vai ser histórica para mim, vai ser histórica, eu tenho certeza, para o Fluminense, e vamos buscar essa classificação. É guerra para quem acha que é guerra, é final, é luta, é decisão, é tudo. Vamos que vamos, para cima. Todos uma excelente quinta-feira e que tenhamos um grande jogo logo mais na Neoquímica Arena com a classificação do Fluminense. Vamos que vamos, galera. Um abraço, até mais tarde. Aguardo vocês, hein?